A Ásia não cansa de nos surpreender com suas propriedades únicas e, no caso do bem-estar de hoje, plantas raras. Vamos falar do ginseng, uma das mais importantes plantas da medicina oriental que atua no combate ao estresse, regulação da imunidade e até como fonte de energia. Tantos benefícios renderam a ela o apelido de raiz da imortalidade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, sexta-feira. Sextamos! É isso aí, Joyce. É uma alegria sempre estar aqui com você, junto com o público, para a gente trazer novos assuntos, novas conversas e a gente se divertir um pouquinho juntos. E também com a gente, doutora Andresa Botelho, nutricionista. Um prazer recebê-la. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Das montanhas da Ásia para o mundo, o ginseng é uma das plantas mais antigas e respeitadas da medicina oriental, sendo uma estrela aí dos suplementos alimentares no Ocidente. Doutora, quais os nutrientes presentes no ginseng aí que fazem bem à saúde? O ginseng ele tem compostos ativos chamados ginsenosídeos. Ele não é fonte alimentar. Ele até tem alguns nutrientes, como complexo B, B1, B2, B3, vitamina A, vitamina C, menos minerais, mas ele não é uma fonte alimentar. Esses compostos ativos é que dão a propriedade de medicina e funcional. Val, por que é tão valorizado na China, na Coreia? Porque até hoje, minha amiga, ele é o elixir da longevidade. Os chineses, os coreanos, aliás, todo o sudeste asiático valoriza muito essa raiz, porque ela é muito antiga. Já tem registros de 5.000 anos dela já ser cultivada, já ser valorizada. Só que era aquilo, apenas o imperador, sua família e os altos dignatários que podiam usar dos poderes dessa raiz maravilhosa. Porque ela trazia não apenas longevidade, mas principalmente vitalidade, disposição e era muito valorizada, como é até ainda hoje, pelos homens. Por quê? Porque ela tira um pouco o azulzinho da nossa vida e nos coloca uma vitalidade fora do comum. Doutora, ele ajuda a combater o estresse? Quais os componentes aí nessa raiz para ajudar a combater o estresse? Tem propriedades distintas, são vários tipos de ginseng, né? Então, o ginseng, por exemplo, americano, ele tem uma propriedade relaxante. O ginseng coreano, ele dá vitalidade, né? O indiano, ashwagandha, é excelente para modular o cortisol. Então, nessa modulação de cortisol, ajuda no combater o estresse. Então, cada tipo tem um benefício, mas todos são importantes e ajudam em alguma coisa, né? Todos são importantes. O Val, e como os curandeiros descobriram as propriedades medicinais aí do ginseng? Normalmente, Joyce, no mundo da magia e da cura, as plantas elas são identificadas por alguma relação existente entre elas e o ser humano. O ginseng tem uma característica muito importante. A raiz parece uma bonequinha, parece um ser humano em miniatura, como se fosse uma espécie de um gnomo, de um duendezinho. Então, quanto mais perfeita era a constituição dessa raiz, com pernas, braços, o corpo, mais valorizado ele era e diziam que mais poderes ele tinha. Isso daí é muito curioso, porque na tradição da Idade Média aqui do Ocidente, também havia uma raiz chamada mandrágora, que era considerada mágica exatamente por essas mesmas características. O quê? Uma raiz que lembra a figura humana. Doutor, ele também ajuda aí na disposição física, mental? Ajuda na disposição física, mental, tem uma ação em ansiedade, em começo de depressão, então ele é muito prescrito e orientado para essas funções. Você falou que lá no Oriente é a raiz da longevidade, por isso então chamado raiz da imortalidade? Com toda certeza, Joyce. Por quê? Porque eles diziam, já existe um tratado chinês muito antigo, olha, do ano 1025. A China é um caso muito especial, né? A gente pode dizer que é uma cultura que eles têm registros históricos de 10.000 anos. Já tem essa coisa de 1025 que dizia que o ginseng, além dele iluminar os olhos, facilitar a vida, te dar vitalidade, se você tomasse por um grande período, aumentava a vida, aumentava a duração dos dias da sua existência.
Quem não quer isso? Ainda mais quando você tem um pouco de poder, você está imbuído aí de alguns atributos que a sociedade te coloca. Então, é da longevidade e, fora disso, traz sorte e dinheiro. É uma erva danada. E aqui a gente encontra como forma de suplemento, né, doutora? Cápsulas, em pó. No Oriente se usa muito chá, né? Se usa muito em pó. Aqui no Ocidente a gente usa muito como a prescrição em cápsulas. 2 vezes ao dia, a dosagem é sempre muito individualizada, mas 2 vezes ao dia, geralmente café da manhã e almoço. Como tem essa ação de energia e de vitalidade, é bom evitar a partir do meio da tarde, começo da noite, porque senão vai te excitar e não vai ter essa função. Então, a prescrição, hoje em dia, aqui no Ocidente, é mais por cápsula mesmo. E a doutora falou recomendação individualizada, nada de tomar aí sem prescrição médica, sem acompanhamento de um nutricionista. E como chegou aqui no Ocidente, Valderson, e ficou tão popular como um suplemento alimentar? Bom, isso também é uma outra história antiga. Primeiro, a gente pode dizer que foi do contato dos árabes com a China. Isso já, olha, há muito tempo atrás. Depois, com as grandes navegações, lá, Índia, China, os portugueses, os espanhóis, eles viam que essa raiz era extremamente valorizada, tomavam um chá, aquilo fazia bem, deixava todo mundo com excelente astral, com vitalidade mesmo, trouxeram para cá, para o Ocidente. E aqui no Brasil, claro que chegou com a colônia japonesa, com os orientais, quando eles chegam aqui no início do século XX. E aí teve até um detalhe muito interessante, Joyce. Esses japoneses identificaram aqui nas ilhas do Rio Paraná um ginseng brasileiro. Olha. Que não é o mesmo ginseng, o Panax lá do Oriente, mas é um ginseng na linha da fáfia, a famosa fáfia paniculata, mas que tem essas mesmas qualidades, essas mesmas características. Agora, o grande consumidor, o grande divulgador é a colônia oriental, com toda certeza. O que é esse Panax? É uma espécie também de ginseng? É assim, Linneu, que foi um grande botânico no século XVIII, ele resolveu... O século XVIII foi muito interessante na história da humanidade. Eles resolveram fazer lista de tudo. Era uma listagem, a ciência tinha uma preocupação muito grande de fazer rol. Sabe que tem gente que faz rol de lavanderia, lista de compra do supermercado, então eles listavam tudo. E esse Linneu começou a listar as plantas para os jardins botânicos da Europa. Quando ele chegou no ginseng, ele teve uma dificuldade. Por quê? Servia para tudo. Então ele lembrou de uma palavra grega que chamava-se panaceia. Pan é tudo. Então era o quê? Um medicamento que servia para tudo. E aí ele colocou o nome como ginseng panax. E esse ginseng panax ficou sendo considerado o ginseng, vamos dizer, raiz, o principal. E todos os outros derivam a partir daí. Doutor, ele também ajuda na concentração, memória? Sim, ajuda. É importante você falar que o Panax é como se fosse um sobrenome, né? E aí você vai fazendo a subdivisão, né? Ajuda na concentração, na memória, no foco. Então é importante até tomar de manhã, para ter ao longo do dia esse foco, essa concentração. Tem outras ações também, como ações anti-inflamatórias, ação antioxidante. Importante colocar que o uso a partir de 3 meses é bom reavaliar, né, porque tem efeitos colaterais, como diminuição de uma hipoglicemia, porque ele também tem uma ação na diabetes tipo 2, então tem que ter um controle em relação a isso. Ele pode também alterar dor de cabeça, pressão arterial, porque também ajuda na circulação sanguínea. Tem uma ação na disfunção erétil, né, por conta de circulação sanguínea, ajuda muito a melhorar essa circulação em órgãos genitais. Então, é bom sempre ter um acompanhamento e também tem contraindicações. Então, gestante, nutrizes, crianças não podem fazer o uso. Tudo que é bom também tem os contras, né? Por isso que tem que acompanhar, tem que, né, saber o quanto pode, né? Tem as pessoas que não podem, como a doutora colocou aqui. O Val e também é um símbolo aí de vitalidade, equilíbrio espiritual. Com toda certeza, Joyce. Eu lembro que quando eu era mais moço, era uma moda, né? Uma febre aí nos anos 80, 90 de você tomar cápsula de ginseng, porque fazia bem para a saúde e tal. Eu lembro que eu tomei bastante, mas a gente ficava mais excitado, mais nervoso, aquela história, vamos ter que aproveitar a vida, tal, tudo aquilo que tem. Agora,
Por que que ela é importante no meio disso tudo? Porque é algo que serve para te adaptar, por isso que ele é chamado de adaptógeno, né? É um remédio que vai modular o seu corpo, o seu organismo em todos os sentidos. Isso a doutora pode falar muito melhor do que eu. É um adaptógeno, ele vai modular o estresse emocional, físico, mental, vai tentar equilibrar esse metabolismo. Então, por isso é chamado por um adaptógeno, como o nome mesmo fala, é uma adaptação ao metabolismo com estresse emocional, físico e mental. Doutora, tanto a cápsula quanto o pó têm os mesmos benefícios? Tem. Só tem que ter cuidado porque o pó você consegue colocar um pouco a mais, então é uma gramagem. Né? Já a cápsula você pode colocar miligramagem, então um pouco menos. Então você vai poder fracionar ao longo do dia e o pó tem uma quantidade um pouco maior. Então tem que usar um pouquinho menos para ter o mesmo efeito. Porque senão pode ter o efeito colateral de dor de cabeça, então aquelas alterações que eu já comentei. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta. É um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Val, e tudo que tem assim conexão com a natureza parece que já tem um passo à frente, né? Já tem um bônus aí. É uma coisa, porque a gente começou a ficar com um pouco de medo, né, Joyce, dessa indústria pesada, de toda essa indústria que visa lucro e mais lucro e esquece o quê? Do principal, que é a qualidade da saúde humana. E quando você descobre medicamentos da natureza, principalmente da natureza brasileira, da Amazônia, aqui da região nossa mesmo, aqui do Sudeste, e você descobre que isso tem tantas utilidades, isso pode servir para tanta coisa, é claro que fica todo mundo muito excitado e você quer tomar aquilo mesmo sem ter necessidade. Mas como bem disse a doutora, tem que ter um acompanhamento, porque senão o que vai acontecer? Não vai servir para nada. Você vai dizer, eu tomei, mas eu não senti nada. Vai sentir sim, você vai ficar super excitado. Doutora, então, o uso prolongado aí, ou o uso excessivo, ele causa alguns efeitos, né, efeitos colaterais. Então, o ideal seria, a doutora falou que no início, 3 meses, depois, geralmente, mesmo com acompanhamento, vai fazer uma avaliação, o profissional vai acompanhar. E tem pessoas que, quando começam a consumir, elas podem já imediatamente ter algum efeito colateral, porque ela pode ter alguma alergia, alguma sensibilidade, algum componente do ginseng, por exemplo. É que tem gente que é alérgica, né? Qualquer coisa já
já reage, né? O organismo Não, e eu reage. lembro também que teve uma época que a gente comprava umas folhas, que falavam que eram folhas de ginseng, e se a gente passava assim, dava mesmo um certo prurido, uma coisa. Então, tem que tomar cuidado, porque não é porque é da natureza, que está ali bonitinho e tal, que significa que vai fazer bem em todos os sentidos. A gente sempre fala aqui, o que cura também destrói, então tome cuidado. Purificação e proteção também tem um significado importante ali. Muito, Joyce, porque através dessa raiz do ginseng, você não só melhora a vida, mas você se purifica. Purificando o seu corpo, o teu pensamento fica mais leve, você começa a vibrar numa frequência muito mais elevada. Isso daí permite com que suas meditações, suas orações, cheguem mais rapidamente onde elas devem chegar. E dessa maneira, você se protege com toda certeza. E olha, isso não tem a ver com a sua religiosidade. Isso é um benefício que a natureza te coloca para você viver melhor. Então é para você se proteger. Então, esquece aí, isso o pastor pode, o padre falou, esquece disso tudo. O que é bom é você cuidar do seu corpo. Doutora, ia fazer alguma complementação? Não, eu acho sensacional, é isso mesmo, né? Então, todo, assim, com orientação, um profissional que entenda da fitoterapia, né? Então, o nutricionista ele precisa ser pós-graduado em fitoterapia para poder fazer essa prescrição. Então, procure um profissional que oriente e com cuidado e com assertividade. Porque a gente sempre fica fazendo chazinho disso, folhinha daquilo, amassinho daquilo, e às vezes não entende por que você está fazendo aquilo tudo, qual é o real benefício. Então, esses profissionais, não é à toa que eles apareceram na sua vida, não. Eles têm uma missão muito importante, que é o quê? Despertar sua consciência para você melhorar sua qualidade de vida. E a natureza está aí, à nossa disposição. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros.
Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Ele é um suplemento, ele não é um alimento, mas ele é um suplemento. Algum estudo, alguma recomendação para combinar com outros alimentos, outras ervas, por exemplo? Ele pode ser combinado, existe até no mercado uma marca patenteada que são 3 fitoterápicos nesse suplemento e ele pode ser combinado sim. Então, é muito individualizado também, e também os horários, as dosagens, mas ele tem uma combinação muito boa, até com os nutrientes, como ele não é fonte alimentar, ele pode ser combinado com, por exemplo, com zinco, que ajuda na modulação hormonal, pode ser com cálcio, com magnésio, que é relaxante, então a gente pode fazer uma combinação boa. Ô, Valdo, isso é difícil encontrar, né? Justamente por ser um suplemento... Não só difícil, sim, Joyce, como é caro, né? O ginseng de verdade mesmo, eu vejo por depoimentos de várias pessoas que viajam para a Coreia, viajam para a China, que elas são levadas em lugares especiais e mostram lá uma raizinha pequenininha, $50 mil, uma coisa assim absurda. Por quê? Porque realmente é uma panaceia universal, é algo que se você tiver qualidade, souber preparar e souber consumir, vai ajudar na sua vida em todos os sentidos. Cara, como o açafrão, então, né? Açafrão também é muito caro, né? Muito caro, Joyce, porque são verdadeiras joias da natureza. E aí tem até um detalhe muito interessante. Mesmo o ginseng brasileiro, que não é considerado de primeiríssima linha, quase tudo que é produzido aqui no Brasil, sabe para onde vai? Para a China. Exatamente, eles compram o lote inteiro, não sobra nadinha pra gente. Vai, algumas coisas voltam, outras não voltam. Doutora, ele pode ajudar no controle da glicose, mas a doutora colocou no início aqui que o uso prolongado pode inclusive prejudicar, hipoglicemia, pode dar hipoglicemia. São estudos promissores em relação à melhora do açúcar no sangue, né, principalmente portadores de diabetes tipo 2, mas em uso prolongado pode dar hipoglicemia. Importante colocar também em relação ao chá, né? Então, as pessoas falam que, chazinho, mas ele precisa ser bem feito. Então, existe a infusão e existe a decocção. Como é uma raiz, é importante colocar que para você extrair as propriedades precisa ser a decocção. E o que significa isso? Ferver junto. Então, você pega 200, 250 ml de água filtrada com um pedaço da raiz e ferver junto. Já em infusão, você ferve a água primeiro para depois acrescentar a erva. A infusão são flores, são folhas e a decocção raiz e cascas. Olha, é bom saber isso, que nem o Isso é gengibre, então, é interessante. E lembrei até de uma coisa interessante que me chamou a atenção quando eu estava preparando a pauta, que assim, que o ginseng, quando você vai plantar, durante um tempo, ele só pode ser exposto ao sol. Então, quando o sol se põe, você tem que protegê-lo. Eu não sei, talvez ele não possa sereno, alguma coisa. Depois, durante 3 anos, você tem que podá-lo à mão, não pode usar nenhum tipo de instrumento. E para colher, não pode usar nada de metal, nada de ferro, porque faz com que ele perca todas as suas propriedades. Bastante curioso, né? E cuidado sensível, por isso caro.
Né? Quanto Muito. mais cuidadoso. E você mais vê, a pessoa colocou ali pelo menos 5 anos da vida dela para cuidar daquela raiz. Então, é claro que ela quer uma compensação por toda essa dedicação, por todo esse tempo. Agora, o bom é que, se foi bem feito, ela promete e cumpre. Os trabalhos mostram de 5 a 7 anos essa plantação para a raiz ter todas as propriedades medicinais e funcionais. Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Não. Então você tem que plantar hoje para colher daqui a 7 anos, aí o ano que vem para depois, para você estar colhendo sempre, né? Doutora, e faz sentido o chá de infusão e qual é o outro termo? Decocção. Decocção, porque as folhas, as flores, elas são mais sensíveis, soltam mais facilmente, né? E a raiz, a casca, as folhas e as flores em infusão. E a decocção, o importante também é não deixar muito tempo. Então, por exemplo, na infusão, geralmente eu oriento ferver a água. Após ferver, desliga, acrescenta flor ou folha, abafa por 5 a 10 minutos no máximo. E depois você vai coar colocando num recipiente de vidro, de cerâmica. Você não vai colocar num recipiente de plástico, porque vai migrar a substância do plástico para aquele chá tão medicinal. Então, tem essas orientações que às vezes as pessoas fazem, mas o chazinho não deu certo. Será que fez certo? Né? Metal pode, doutora? Não. Então, só vidro ou pode cerâmica? Pode ser inox, cerâmica ou vidro. Melhor é o vidro. Se tiver a oportunidade de colocar em vidro, é melhor. E provavelmente até o gosto vai ficar mais... E pode colocar até na geladeira, porque tem uma durabilidade de 24 horas para efeito terapêutico. Aquele chá não estraga, mas ele tem um efeito terapêutico de 24 horas. Então, não gosto de chá, porque é quente. Não precisa tomar quente. Não precisa acabar de fazer e tomar. Você pode até colocar, conservar na geladeira, faz à noite e toma no dia seguinte. Mais fresquinho, mais geladinho. Não tem problema. Isso aí, é verdade. Essa é uma cultura que a gente tem, né? Acha que tem que tomar o chá quente. Às vezes a gente não gosta. Agora, um chá gelado faz tão bem, é tão gostoso, né? Agora, porque o chá sempre era dado pra gente, primeiro quando a gente estava doente, para baixar a febre, e sempre num momento horroroso da vida chegava com um chá para você. Por isso que muitas vezes você vai e fala, você não quer tomar um chá? E a pessoa vira e fala assim, não, estou doente. É verdade. E o importante é não adoçar, né? Nem com açúcar, nem com adoçante. Para você nem também... mel, nada. Natural. Alguns chás até você pode acrescentar mel de boa qualidade, mas o importante é não adoçar. Eu sempre preconizo isso na clínica para não adoçar. Porque para extrair bem... Porque, por exemplo, os chás para fígado, não é o caso aqui, mas os chás para fígado, quanto mais amargo, mais ele vai agir no seu fígado. Então as pessoas, mas eu não gosto porque é amargo. Mas essa é a função, justamente para melhorar a saúde hepática. Então você não vai adoçar, porque vai tirar toda a propriedade do chá para a saúde hepática, por exemplo. Por isso que o boldo é amargo. Não consigo nem imaginar adoçar o boldo. Pois é, boldo, carqueja, chá verde, eles têm funções bem específicas para fígado, mas também tem outras funções, por exemplo, carqueja para gordura abdominal excelente, chá verde para acelerar o metabolismo. Então, se você adoça, você diminui a propriedade. Às vezes, o amargo faz bem, é necessário. É o ruim que é bom, né? É o ruim que é bom. É isso aí. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Obrigada pelo convite. É isso que a gente sempre aprende, né? Sempre. Quantas informações. Você veja, a natureza, as pessoas, a ciência, tudo isso colabora para quê? Para nós termos uma vida melhor. E é isso que a gente deseja para você de casa. Um excelente final de semana. Joyce, até a próxima. Até a próxima, Walderson. E agro é vida e a gente traz aqui sempre dicas para a gente viver melhor. A força do agro é o Brasil que dá certo. Um excelente final de semana e até segunda-feira.